Aquelas criaturas se aproximaram do meu carro e pararam. Um silêncio tomou conta do lugar e logo de repente veio um segundo carro e parou ao lado do meu. E dele saiu uma figura que parecia ser um homem. Ele vestia um longo sobretudo negro com um capuz que cobria o seu rosto. Ele veio em direção ao meu carro e disse: Kevin, saia do carro. Eu, com muito medo das duas criaturas ali paradas, eu não me movi e não disse uma palavra. E em seguida, aquele homem disse novamente: Não tenha medo. Os meus cães só vão te fazer mal, se assim eu ordenar. E é isso que eu farei se você não sair da porra do carro. Relutante e com muito medo, eu saí do carro. Em seguida, ele me pediu o diário de Alice. Eu, sem tirar os olhos das criaturas que estavam a cerca de 5 metros de mim, e sem hesitar, eu tirei o diário do bolso da minha jaqueta e o entreguei. E logo ele tirou o capuz que cobria o rosto e disse: Desculpa a minha falta de modos. Eu me chamo Anthony. Alguns dizem que pareço Anthony LaVey. Mas eu discordo drasticamente, pois o Anthony LaVey é um anjo comparado a mim. Bem, Kevin, talvez você não saiba, ou talvez até saiba, eu não sei até que ponto você leu esse diário. Mas eu sou o sacerdote, líder da Black Spiral, a mesma seita que Alice pertence. Digamos que o nosso trabalho se resume em cultos, rituais satânicos e sacrifício de seres vivos. O fato de sermos a Espiral Negra é que tudo o que há no mundo tem que girar em torno da nossa ordem. E nós destruímos tudo aquilo que se opõe no nosso caminho. Foi um erro da parte de Alice se envolver com você. Bem, mas infelizmente, quem vai pagar o pato pelo erro dela é você. E me desculpe, Kevin, não é nada pessoal. Ele disse essas palavras tirando de dentro do paletó. Ele disse essas palavras tirando uma arma de dentro do paletó e apontando para mim. Em seguida ele disse: Não se preocupe, eu não vou atirar em você. Você vai servir de lanche para os meus cães. Mas vamos fazer um jogo. Você vai entrar nesse mato e correr o mais longe que conseguir. Vou te dar 1 minuto. Quando seu tempo acabar, os meus cães vão atrás de você. Se eles te alcançarem, você morre. Mas se conseguir escapar, você tá livre. Ele logo começou a contar, mas antes que eu começasse a correr, eu percebi que as duas criaturas se levantavam e começavam a farejar o ar. E logo entraram, se escondendo no mato. E eu só fui entender o porquê daquilo quando eu comecei a ouvir um carro se aproximar. E para minha felicidade, era uma viatura da polícia do condado de Dane. Anthony guardou a arma no paletó e ficou ali parado. A viatura parou e saiu 2 policiais e perguntaram se estávamos com algum problema. Eu gritei para os policiais que Anthony estava armado, mas rapidamente os 2 sacaram as suas armas e mandou nós 2 deitar no chão com as mãos na cabeça. Sem escolha, eu obedeci os policiais. E Anthony, ele disse que ninguém nunca deu ordens a ele, e que aquela não seria a primeira vez. E os policiais não sabiam e nem faziam ideia com quem estavam falando. E os 2 policiais ficaram ali, apontando as suas armas para Anthony, que se recusava a deitar-se no chão. E foi daí que um dos policiais sacou um taser e atirou em Anthony. Para quem não sabe, um taser é uma arma que dispara dardos de descarga elétrica.
ele caiu no chão se debatendo. E foi aí que a merda toda começou. Os 2 lobisomens que estavam escondidos no mato vieram e atacaram os policiais. E os mesmos revidaram com tiros, mas parece que não adiantou muito. Em menos de 30 segundos, os 2 policiais já estavam mortos, com seus corpos totalmente dilacerados. Mas é claro que eu não fiquei lá para assistir. Entrei no meu carro e desesperadamente tentei dar a partida. O carro não funcionava. E logo em seguida senti a minha roupa molhada com um líquido quente. Anthony estava de pé, parado à frente do carro, descarregando a sua pistola em mim. Não sei se era a adrenalina, mas não senti dor alguma. A minha visão ficou turva, mas o suficiente para ver Anthony cambaleando até o seu carro, seguido pelos 2 homens que hora antes eram lobisomens. E os homens estavam nus com as suas respectivas bocas cheias de sangue. Eles deram a partida no carro e foram embora. E eu estava ali, com o corpo perfurado de balas. E bem ali, do lado do meu carro, havia os restos mortais do que sobrou dos 2 policiais. Eu sentia a roupa colada no corpo. Queria viver, não podia estar morto. A minha vida passou diante dos meus olhos em uma fração de segundos. Me contentei com a morte, apenas desejei que fosse rápido. Mas 1 segundo depois eu mudei de ideia. Eu não podia deixar aquelas pessoas impunes, depois de tudo que fizeram. Depois de matar o meu amigo Jerry, e depois de brincar comigo e sacrificar todos os filhos que um dia eu sonhei ter na vida. Não, não dessa vez. Eu não podia morrer ali. Então, eu lembrei quando aquele jovem rapaz me ofereceu carona há muitos anos atrás. Sim, aquele rapaz que eu não me lembro o nome, mas que dizia ser o diabo. Me lembro que ele disse que nos veríamos em breve. Mas para isso acontecer, eu não poderia estar morto. Então, em meus últimos segundos de vida, sem hesitar, eu chamei pela sua ajuda. E não é que ele veio? Ora, mas que surpresa! Se não é meu amigo Kevin. Diga, o que deseja de mim? Eu quero viver. Quero vingança contra as pessoas que fizeram isso comigo. Eu aceito a sua proposta. Ah, não é assim tão simples, meu amigo. Essa proposta não está mais disponível. Eu sei que ainda tem interesse em mim. Na verdade, eu não sei se há alguma ligação entre você e as pessoas que destruíram a minha vida. Mas, se não houver, eu desejo apenas uma coisa de você. Diga. Eu quero viver. Eu quero vingança. Eu estou disposto a pagar o preço. Isso depende de eu ir ou não com a sua cara. De acordo. Assim que eu completar a minha vingança, você pode vir e buscar a minha alma. Ok, Kevin. Se é isso que deseja, é isso que terás. Considere feito. Depois disso, só me lembro de acordar em um hospital em Chicago, Illinois. Eu havia passado cerca de 1 mês em coma. Os policiais vieram pegar o meu depoimento, se eu me lembrava do ocorrido. Expliquei apenas alguns detalhes, mas não contei nada de sobrenatural. Os policiais disseram que o motivo de eu estar em Chicago é que a polícia acreditava que houve uma queima de arquivos por parte de alguma organização criminosa, pois a minha mãe havia sido assassinada, assim como a minha ex-namorada, a Jenny, e também um amigo meu de Nova York, o Jerry. Os policiais disseram que eu também era um alvo desses criminosos, mas por um milagre eu sobrevivi a 6 tiros a queima-roupa.
E também por um milagre, nenhum dos tiros acertou nenhum órgão vital. Não demonstrei nenhum tipo de reação quando eu soube da morte da minha mãe e da Jenny, pois a minha missão agora era enviar os responsáveis para o inferno, para servirem a minha mãe e a Jenny. Os policiais disseram que eu teria uma nova identidade. Estava no programa de proteção à testemunha, e o antigo Kevin foi dado como morto. Inclusive, a vadia da minha ex-mulher, a Alice, já até havia se casado novamente. A polícia decidiu manter a versão da história que eu estava morto, pois eles desconfiavam que a Alice tinha algo a ver com tudo isso. Porém, não existia nenhuma prova contra ela. Em seguida, eles disseram que sentiam muito pela minha família, e que assim que eu tivesse alta, eles me levariam até a minha nova casa, ali mesmo em Chicago, e que a minha ficha médica estava preenchida com o meu novo nome, que seria Karl Max, e eles me passariam mais informações assim que eu recebesse alta. E foram embora. 3 meses se passaram, e foi tempo suficiente para me recuperar 100%. E por meio de alguns contatos, eu descobri algumas informações sobre o paradeiro de Alice. Eu não sabia nada sobre onde localizar Anthony, mas estava disposto a ir atrás do peixe pequeno e depois chegar até o grande. Em um sábado à noite, havia uma festa organizada pela Black Spiral. Um dos meus informantes me passou a localização. A festa era na cidade de Salt Lake, no estado de Utah. Eu me aproximei da mansão com meu carro e, ao longe, eu já escutava a música, indicando que havia uma festa ali. Desci do carro com a minha Magnum 48 na cintura, uma 12 de cano curto nas mãos e 2 galões de gasolina. Em seguida, eu escondi os galões e a 12 atrás de uma árvore ali perto da entrada da mansão. Coloquei a minha máscara, pois era uma festa fantasia, muito tradicional nos anos 70. Bati na porta de entrada com um toque secreto, na mesma frequência de um sinal de SOS. Um segurança moreno de mais ou menos 2 metros de altura apareceu e me pediu a senha. Eu reconheci aquele desgraçado. Era um dos homens que estava com Anthony. Era um dos que haviam se transformado em lobisomem na noite em que eu fui atacado na estrada. Eu mantive a calma e logo disse: "A senha, senhor. Esta é a senha." Ele me encarou por uns 5 segundos e em seguida disse apenas para mim entrar. E assim o fiz. Adivinhem quem me passou a senha da festa e todas as informações do local? Sim, ele mesmo, Satã. Por mais absurdo que pareça, eu sabia que ele dizia a verdade, pois ele odiava aquela organização. E a Black Spiral, mesmo sendo uma organização satânica, a mesma não o agradava, pois a Black Spiral é inimiga da organização Los Iluminados, que é uma outra organização satânica oculta. Porém, o foco maior dessa organização são vampiros, e por um motivo desconhecido, Satã se agrada mais de vampiros do que de lobisomens. Bem, mas ele é do tipo que joga dos dois lados sim, pois ele gosta mesmo é de ver o circo pegar fogo. E eu estava ali justamente para isso, tacar fogo no circo. Naquela mansão havia um luxo de festa, onde só havia pessoas da alta sociedade. Todos dançavam de máscaras, e se flertavam, riam e se embriagavam. Esse tipo de gente me enojava. Depois de um tempo, eu avistei Alice. Ela estava beijando 2 caras. Mesmo ela estando de máscara, eu conseguia reconhecer, pois eu já havia sido informado que ela estaria com uma máscara de gato, vestido azul de brilhantes e cabelos longos e loiro, como de costume. Eu estava com um tipo de droga, bem similar ao Boa Noite Cinderela, de hoje em dia.
Eu misturei na bebida, cheguei até Alice, disfarcei a voz e disse: "Aceita um drink, senhorita?" Ela riu, dispensou os 2 caras que estavam com ela, pegou a taça e bebeu. Fomos pro salão de festa e dançamos um pouco, e depois de mais ou menos 5 minutos, ela já estava totalmente drogada e caí em meus braços. Eu a peguei pelos braços e a levei para fora da mansão. Passei pelo segurança da entrada da mansão e ele me encarou com um olhar desconfiado. Levei Alice até o meu carro. Bem, eu a amarrei os seus pés e mãos. Em seguida, a amordacei e a tranquei no porta-malas do carro. Voltei para a festa como se nada tivesse acontecido. O segurança da entrada da mansão me perguntou cadê ela. Eu disse que ela estava muito tonta e tive que deixá-la no carro. E ele, ainda desconfiado, pediu que eu o levasse até ela. Eu insisti que não seria uma boa ideia, mas ele puxou o paletó para cima e me mostrou uma arma na cintura e disse para mim o levar até ela agora. Bem, eu obedeci, né? Fomos até o meu carro e ele perguntou onde estava a moça. Eu disse para ele dar uma olhadinha no porta-malas. E assim que ele abriu, lá estava a vadia da Alice, se contorcendo, querendo escapar. Eu escutei o segurança me chamar de filho da puta e tentar sacar sua arma, mas era tarde. Eu acertei a queima-roupa com 2 tiros de Magnum, o primeiro no tórax e o segundo na cabeça, abrindo um buraco enorme. Eu o coloquei no porta-malas junto com Alice, pois agora tinha que agir depressa. Ainda precisava rastrear Anthony, porém, devido a esse fato, eu tive que fazer uma pequena mudança de planos. Peguei os galões de gasolina e joguei em volta da mansão. E na lateral da mansão, ainda pelo lado de fora, havia uma espécie de porão. E eu entrei por lá. O meu plano era jogar gasolina ali no porão, pois seria mais fácil do fogo espalhar, já que o porão ficava no nível abaixo da mansão. E a maioria das casas dos Estados Unidos nos anos 70 eram de madeira, e o fogo se espalharia muito fácil. Antes mesmo de eu começar a atirar gasolina ali no porão, logo escutei algumas pessoas entrando pela outra porta, que dá acesso à mansão. Eram 3 homens. 2 deles eu reconheci. Um deles era Anthony, e o outro era um dos seus pau-mandado. Sim, era o cara que se transformava em lobisomem, o responsável pela morte dos policiais na estrada. O terceiro homem eu não o reconheci, mas parecia ser um tipo de sacerdote, assim como Anthony. Eles pegaram uma criança que estava ali amarrada no porão e subiram com ela. Era um garoto de não mais 11 anos de idade. Bem, até esse momento eu não sabia o porquê daquilo. Mas depois eu vim a descobrir que o garoto era levado para ter relação sexual com todos ali na festa. Depois o garoto era sacrificado e todos ali comiam a sua carne e bebiam seu sangue. E os seus ossos eram incinerados. Este era um tipo de ritual chamado Black Sabbath, que significa Sábado Negro. É um tipo de deboche contra a Santíssima Trindade, pois a criança ali, para eles, representa Jesus, pura e sem pecados. Assim que todos saíram dali, eu joguei o último galão de gasolina ali mesmo no porão e saí pela porta que dava acesso à mansão. Nessa hora, as pessoas ali estavam começando a ter relação com o garoto, enquanto Anthony e o outro sacerdote recitavam orações em latim. O meu sangue ferveu. Eu tirei a Magnum da cintura e ordenei que me entregassem um garoto. Todos me encararam, mas não obedeceram às minhas ordens. Bem, eu não sou do tipo que fala 2 vezes. Apontei a arma para o sacerdote que estava com Anthony e o acertei um tiro bem no pescoço.
Eu havia mirado na cabeça, mas foi o suficiente. Na hora do tiro, as mulheres gritaram e algumas se abaixaram se escondendo embaixo das mesas. A música logo foi interrompida e os homens que estavam com o garoto soltaram e ele veio em minha direção. Muitas das pessoas que estavam ali começaram a crescer presas de vampiro e todos me encaravam com expressão de fúria e as bocas abertas. Eu não podia ter medo, eu não podia perder o foco. Peguei o garoto nos braços e saí pela porta de entrada, apontando a arma para todos que tentaram se aproximar. Eu não podia atirar. Não ainda, pois eu não tinha munição suficiente para todos ali. Eu mostrei para o garoto qual era o meu carro e pedi que ele corresse para lá e me esperasse lá dentro. Bem, rapidamente eu acendi meu isqueiro e joguei onde tinha derramado gasolina. Foi muito prazeroso ver as chamas cobrirem a casa e um rastro de fogo seguir em direção ao porão. Eu havia trancado a porta assim que saí, mas as pessoas que estavam lá dentro arrombaram a porta e começaram a sair. Eu atirava em todos que tentavam sair de dentro da casa, até acabar a munição, mas foi tempo suficiente para as chamas se alastrarem e o fogo do porão consumir toda a mansão de baixo para cima. 3 homens conseguiram escapar do andar de cima da mansão. Um deles era Anthony. Os 3 homens estavam com presas gigantes como se fossem vampiros e saltaram para cima de mim. Consegui me esquivar e sacar minha faca de caça e perfurar Anthony na barriga. Ele caiu se contorcendo de dor. Peguei a Magnum e apontei para os outros 2 homens, pois eles não sabiam que eu estava sem munição. Um dos homens ali era o segurança de Anthony, que se transformava em lobisomem. Eu logo tirei a minha máscara e disse: "Está lembrado de mim, Anthony?" Pois é, eu deveria ter devorado a sua carne. Você mexeu com a pessoa errada. Você matou a minha mãe e a mulher que eu amava. Isso que você sofreu ainda é pouco. Nessa hora, a mansão já se queimava por completo e todos ali dentro já eram um churrasco. Eu não sei quantas pessoas tinham, mas era por volta de 70 a 90 pessoas. Kevin, você matou pessoas grandes, influentes. Acha que será impune? Ninguém saberá que fui eu, porque você e os seus amiguinhos aqui vão todos morrer. Então vai, atira. Sabe por que você não vai atirar? Porque você não tem munição, Kevin. Assim que ele disse isso, o homem que estava com ele começou a se debater e se transformou naquele lobisomem enorme e rápido como um carro. E o segundo homem que estava ali se transformou em outra criatura que mais parecia um vampiro do que um lobisomem, pois tinha orelhas pontudas, presas longas e a sua pele era cadavérica. Vamos terminar nosso joguinho, Kevin. Lembra da última vez que nos vimos? Vou te dar 10 segundos para você correr por sua vida. Quando o tempo se esgotar, as minhas feras irão atrás de você e irão te devorar lentamente. E você irá sentir uma dor inimaginável. 1, 2, 3. Neste momento, eu comecei a correr o mais rápido que pude. Eu precisava chegar até a árvore que deixei a 12 escondida. 4, 5, 6. Anthony contava enquanto mancava e sangrava muito, devido à facada. 7, 8, 9. Ele contava aos gritos,
propositalmente para que eu o escutasse. Desce! As criaturas vieram com tudo em minha direção. Eu calculei a distância que ainda faltava para chegar na árvore e logo perdi as esperanças de chegar lá a tempo. Houve um silêncio. Em seguida, um barulho de tiro de espingarda calibre 12. Bem, eu havia feito um buraco na cabeça da criatura vampírica, que logo caiu sem vida no chão. Já o lobisomem parou e tentou recuar. Aquilo foi uma surpresa para mim, pois eu não sabia que essa coisa sentia medo. Mas antes dele escapar, eu o acertei com um tiro em cheio no abdômen. Aquilo deu um grito estrondoso, e eu aproveitei que a criatura caiu e cheguei perto, mirei na cabeça e disse: "Isso é pela minha mãe e pela Jenny." E com um disparo, eu fiz um rombo na cabeça da criatura, que logo voltou à forma humana. Fui até o carro, e lá estava o garotinho no banco de trás, todo encolhido de medo. Eu perguntei se foi ele que havia tirado a espingarda de trás da árvore e trazido para mais perto de onde eu estava. E ele disse que não. Eu disse que ele podia falar a verdade, pois foi graças a isso que eu consegui alcançar a espingarda a tempo das criaturas me matarem. Mas ele insistiu que não foi ele. Bem, se não foi o garoto, eu já sabia quem era o responsável, né, Satã? Peguei a corda no carro e fui em direção a Anthony, que tentava escapar. Mas devido aos ferimentos e à grande perca de sangue, ele mal conseguia ficar em pé. Eu o amarrei e o levei até o carro e pedi que ele implorasse pela sua vida. E ele implorou igual uma mulherzinha. Eu o amarrei na traseira do carro e disse o seguinte a ele: "Bem, você gosta de jogos, né? Vou te arrastar com o carro por 10 minutos. Se você sobreviver, eu deixo você ir embora." Bem, desta vez eu fui bem sarcástico. E logo que deu 10 minutos que eu o arrastava pelo lado de fora do carro, o seu corpo estava irreconhecível. Eu o desamarrei e o deixei ali mesmo, na estrada. Parei o carro um pouco mais à frente, pois agora era a vez da minha doce e querida Alice. Quando me viu, ela ficou em choque. Eu a pedi que implorasse pela sua vida, e se ela o fizesse, eu a deixaria viver. E assim ela fez. E eu, como sou um homem de palavra, eu não a matei. Mas com o acendedor de cigarros do carro, eu deformei todo o seu belo e jovem rosto. E cerca de uma semana depois, ela se matou, pois era vaidosa demais para viver com o rosto deformado. Eu sei disso porque, como eu já disse, eu tinha vários informantes, dos quais eu não citarei aqui, pois o relato já está parecendo um filme de tão longo. E quanto ao garoto, eu o entreguei às autoridades. Eu disse que o encontrei na estrada, e sem mais detalhes, eu fui embora. Bem, agora que a minha missão havia terminado, era esperar Satã vir cobrar sua dívida. Mas já fazem 45 anos desde o ocorrido, e até hoje ele nem deu sinal de vida, e nem apareceu para cobrar nada. Será que ele esqueceu? Muito improvável. A minha mãe e a minha amada Jenny estão enterradas em Seattle, no mesmo cemitério que está Bruce Lee. Isso para mim é uma grande honra. Bom, no final dos anos 70, eu regressei para o Brasil. E hoje, aos 75 anos de idade, eu resolvi escrever a história da minha vida aqui para o canal. Abraço a todos e cuidado, pois o sobrenatural existe, independente de você acreditar ou não. E muitas vezes, o mal pode até vir em pele de cordeiro. Boa noite.